Eu já convido você para ler essa palavra comigo. Mateus 18, 18. Eu quero trazer algo diferente sobre essa palavra. Essa palavra é muito aplicada para oração, mas eu quero trazer uma linha que o Espírito Santo me deu na manhã de ontem. Eu estive meditando sobre este assunto. Mateus 18, 18 é um versículo muito utilizado no contexto de oração, de clamores. E vamos ver também uma outra linha para essa palavra, no sentido que vocês já vão entender. Mateus 18, 18, já está ali na tela. Já vamos ler para ganhar tempo. E diz assim a palavra de Deus: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Amém? Pode sentar adorando ao Senhor. Aleluia. Então, irmãos, essa palavra, ela fala sobre algo muito forte. Ela fala sobre ligar e desligar. E o Espírito Santo me deu uma linha para trazer uma palavra sobre conexão. Uma palavra bem popular nos dias de hoje, conexão. Quando eu falo em conexão, muitos lembram logo de quê? De internet, Wi-Fi, né? Está conectado, Bluetooth, né? Enfim, conexão, em outras palavras, é o ato de unir, ligar ou estabelecer um vínculo entre duas ou mais coisas. E pode ser física, por exemplo, um fio, né? Você está vendo na parede ali, tem um fio que está vindo lá de fora, conectado àquele roteador. Ali é uma conexão. É algo que está vindo de um lugar conectado a outro. Pode ser físico, mas também pode ser emocional, como por exemplo uma amizade, é uma conexão emocional. Mas também pode ser mental, uma conexão através dos pensamentos, ou ainda espiritual. Pode ser a conexão que nós temos com Deus através da fé. Então, conexão é aquilo que está ligado a nós em vários sentidos. E aquilo que nós estamos conectados tem um efeito. Aquilo que você está conectado pode trazer algo para você. Um cabo de internet ligado a um computador ou a um roteador, ele traz a internet. Ele traz dados para que você possa usar a internet. Então isso quer dizer que aquilo que você se conecta tem um objetivo, tem algo que você recebe ou que você transmite. Então, esse algo, ele pode, por exemplo, nos fortalecer. Às vezes a conexão que nós estamos fazendo, pode estar vindo algo dessa conexão que a gente está sendo fortalecido. Sim ou não? É verdade, a gente pode estar ligado a alguma coisa que está trazendo algo que nos fortalece, mas também pode ser algo que nos traz fraqueza. Você quer um exemplo? Se você, por exemplo, está se alimentando de coisas boas, aquilo vai te fazer bem. Mas se você está se alimentando de coisas ruins, alimento processado, gordura trans e uma série de coisas, frituras, daqui a pouco aquilo vai te fazer mal. Você está se conectando a um hábito ruim, que aquilo vai te trazer uma consequência ou um benefício. Você já está captando mais ou menos o que é a conexão. Então, além disso, esse algo que você está conectado, ele pode te impulsionar para frente ou até te parar. Ele pode te ajudar ou te atrapalhar. E ele pode nos levar para a vida ou até para a morte. Misericórdia, olha como é sério. Uma conexão pode nos levar para a vida ou até mesmo para a morte. É muito sério. E pode nos levar ainda para o céu ou para o inferno. Então, conexão não é brincadeira, e por isso o Espírito Santo de Deus falou muito ao meu coração sobre esse assunto, conexão. E eu já quero começar fazendo uma pergunta. Você já parou para pensar sobre as suas conexões? Aquilo que você está ligado? Então, você sabe com o que ou com quem você tem se conectado ultimamente? Quais têm sido as nossas conexões dentro desses pontos que eu falei, né? Amizade, pensamento, fé. Como é que anda as nossas conexões? Então é para isso que eu quero que você hoje comece a abrir bem o seu coração para entender que essas conexões, elas fazem muita diferença em nossas vidas. Nós vivemos em uma geração que materialmente ela está hiperconectada.
Você vê que a sociedade hoje está muito conectada ao materialismo, né? As pessoas vivem correndo, desenfreadas, né? Em busca de coisas materiais. Aí tem a tecnologia que tem tomado o nosso tempo. Você vê as pessoas muito ligadas a computadores, celulares, coisas que nós estamos nos conectando, né? Então é a modernidade. Mas espiritualmente falando, como é que a gente está se conectando? A cada dia que passa, as coisas espirituais estão sendo substituídas aos poucos por outras coisas que não são espirituais. O nosso tempo está sendo tomado por coisas fúteis, e o versículo lá de Mateus 6,33, onde diz buscar o reino de Deus em primeiro lugar, cada dia mais ele tem sido descumprido. Porque nessa maratona da vida, né, muitas vezes nós temos nos conectado com tantas coisas, mas a conexão com o céu parece que está enfraquecendo, sabe? É como a gente estivesse comparando com a internet. Tem dia que a internet fica caindo, fica que é uma benção, né? Então, muitas vezes espiritualmente você também está dessa forma. Você fica desconectado, ou muitas vezes com a conexão fraca. A conexão pode estar fraca, pode estar forte, ou ela pode até já ter sido cortada. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte: assim como nós vivemos nessa sociedade da atualidade, que está muito conectada com tantas coisas e está enfraquecendo a conexão com Deus, cada vez mais, né, a tecnologia, a modernidade, ela tem feito com que isso aconteça. Nós podemos ver o seguinte, que através desses efeitos, por exemplo, a conexão que nós deveríamos ter com a palavra de Deus, Josué 1, no capítulo 1 de Josué, Deus adverte para Josué: olha, medita na minha lei de dia e de noite. O que ele estava dizendo? Fica conectado nela, direto, porque ela é alimento que sacia a tua alma. Se conecta com a minha palavra dia e noite, porque ela tem resposta para mim e para a tua vida. E quando a gente para de ouvir a palavra para ouvir o homem, a gente começa a adoecer. Começa a vir conselho ruim, começa a vir coisa contrária aos planos de Deus. Então eu digo para você, primeira dica dessa noite, a palavra vou dar um título: conexões, a escolha é sua. Conexões, a escolha é sua. É você quem escolhe com que ou com quem você quer se conectar. Ninguém te obriga. Não é por força, não é por violência. Somos nós responsáveis pelas nossas escolhas. Sim ou não? Vivemos num país, entre aspas, laico, um país que permite adoração, que permite você se expressar limitadamente, ou seja, também não vamos, exagerar, mas enfim, você pode fazer escolhas, e se você faz essas escolhas erradas, aí é como eu disse, a escolha é sua. Então, dando continuidade, eu sei que você já está captando a mensagem. A conexão, ela é uma escolha pessoal e diária. Ninguém faz uma única escolha e acabou. Não, todo dia. O que eu vou dizer aqui, se eu não escutar um glória, é porque você está com algum defeito de fabricação. Todo dia, escolha Deus. Por quê? Porque, irmãos, todo dia o pecado está batendo na porta, e nós temos que dizer sim para ele ou para Deus. Então, todo dia nós temos que escolher Deus. Quando a gente escolhe o bem, estamos escolhendo Deus, a sua palavra, obedecê-lo. Então, quando nós fazemos o contrário, nós estamos escolhendo o concorrente de Deus, o inimigo. Então a escolha, ela é diária. Nós temos que fazer essa escolha, como eu disse, todos os dias. Salmo 1, versículo 1 ao 3. E esse salmo, ele fala sobre escolhas que todos nós devemos fazer. O Salmo 1, versículo 1 ao 3. E ele diz, por exemplo, aqui na NVI, se for outra tradução talvez saia um pouco diferente, a NVI diz assim: feliz é aquele que não segue os conselhos dos ímpios. Primeira parte do texto, Então, seguir o conselho dos ímpios significa se conectar à opinião e à sugestão das pessoas.
Isso é se conectar. É quando você absorve aquilo que você escuta e você dá ouvidos. Aí ele diz: não imita a conduta dos pecadores. Você está se conectando à cultura e ao modo de viver das pessoas que muitas vezes não estão agradando a Deus. E esse salmo está dizendo que se você fizer isso, você não é feliz. Nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou aqui também diz zombadores. Então, esse fato de se assentar aqui, o contexto é participar ou aceitar o que está acontecendo, né? Não é que eu não possa chegar num grupo de pessoas que estão conversando, mas é o que eu faço ou como eu ajo naquele ambiente ou naquela situação. Deixa eu ir mais além, você vai entender melhor. E aí o versículo ele continua falando, né? O texto diz assim: não se assenta na roda dos escarnecedores, mas tem o seu prazer na lei do Senhor. E lembra do que eu falei lá de Josué? E nela medita de dia e de noite. Ou seja, bem-aventurada é as pessoas que não se conectam às coisas desse mundo, mas vivem conectadas a Deus. Por quê? Porque ele está dizendo: mas na lei do Senhor medita de dia e de noite. Quer um conselho? O conselho vem de Deus. Quer uma opinião? A opinião vem de Deus. Tudo vem de Deus. Ou seja, aqui ele está dizendo que quando você medita na lei do Senhor de dia e de noite, tudo que você precisa para ser feliz, porque o texto começa dizendo o quê? Feliz é o homem. Quer felicidade? Se conecta com Deus essa noite. Mas se conecta de verdade. E outra coisa, viu? Se conectar é uma transmissão de dados. Eu trabalho com informática e quando a gente coloca um cabo USB, ele tanto envia como recebe. Conexão com Deus, tanto você envia como você recebe. Isso se chama diálogo. Porque a oração não é um monólogo, onde só você fala. O pastor repete muito isso aqui, eu também gosto de falar, que você tem que falar, mas também tem que ouvir, porque Deus, ele quer conversar com o seu povo. Então, meditar na lei do Senhor é você estar ouvindo os conselhos de Deus e a sua vontade. Cuidado com as más conexões, porque tem conexão boa e conexão ruim. Se a irmã Cristina quiser colocar aí 1 Coríntios 15, 33, dá um exemplo de uma conexão ruim. Diz assim, ó: não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Aí eu fui ensinado, aí eu ando na linha, faço a vontade de Deus, de repente eu vou me enturmar com quem faz tudo diferente de mim. Só pode acontecer duas coisas: ou você influencia, ou você é influenciado. E nós não fomos chamados para ser influenciados. Abra aí, Cristina, Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, versículo 2, ele diz qual é a nossa missão nesse sentido de influência. Ele diz: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Novamente a Bíblia está dizendo: se você quer viver o melhor de Deus, se conecte com Ele, não com o mundo. Aleluia! Para de querer seguir as modinhas de internet, modinha de novela, querer se vestir como o mundo se veste, falar como o mundo fala, criar gíria ou imitar qualquer coisa que você sabe que não agrada a Deus. Não é ser quadrado, não é querer ser, sabe, melhor do que ninguém. Não, é apenas processar os dados que vêm do céu e simplesmente, depois de processar, colocar em prática. Ou seja, fazer conforme a vontade de Deus. Olha, esse mundo tem empurrado a gente para querer viver agradando as pessoas. Abra aí, Cristina, Efésios 6,6. A gente é ensinado que a gente tem que agradar, ou seja, a gente se preocupa demais em agradar. É bom agradar, mas olha o que diz Efésios 6,6:
Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Talvez você não entendeu o que é que esse texto está dizendo. Ele está dizendo, irmãos, que a gente não pode viver de aparências. Não, nós temos que ser verdadeiros, e ainda que alguém não goste de como eu ajo, de como eu falo, mas se Deus se agradar, eu continuo agindo assim. Porque nós não estamos aqui para agradar o homem, muito embora que também não para desagradá-lo. Seja ético, seja educado, seja simpático, não seja cara fechada, ou seja, não seja de uma forma que vai desagradar, mas mesmo assim vai ter quem não gosta de você, sim ou não? Aí você vai deixar de agradar a Deus para ser falso e fazer o que alguém vai gostar? Não é bem assim. O texto está dizendo: faça não para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. Isso não, como eu disse, não permite que a gente vá sair também aí desagradando todo mundo por qualquer forma. Não. Tente viver no equilíbrio. Tente viver em paz. Busque a paz com Deus e com as pessoas. Mas olha só, as vozes que você ouve sempre vão influenciar os seus passos. Então cuidado com os conselhos errados. Vivemos hoje dias, né, que todo mundo está precisando resolver alguma coisa, né? Está tendo muito problema, muita coisa acontecendo, e eu vejo uma geração que precisa de conselhos. E nós sabemos que os melhores conselhos vêm de Deus e das pessoas que estão conectadas com Deus. Não é que a gente não possa conversar com alguém, é que a gente tem que saber quem é esse alguém. Então, irmãos, temos que ter cuidado sobre tudo que você deve guardar, guarda no teu coração. Não abre a tua vida para qualquer pessoa. Não conta teu sonho para qualquer pessoa. Porque muitas delas vão te dizer que estão torcendo por você. Mas talvez, lá no fundo, elas vão gerar uma coisa chamada inveja, ou então vão gerar algum sentimento que vai neutralizar ou interferir no processo da tua bênção. Então nós temos que nos conectar com pessoas que pensam, que agem, ou com pessoas que vão nos ajudar a chegar onde Deus quer que a gente chegue. Olha o que é que diz, por exemplo, Provérbio 4:23, porque nessa versão diz assim, ó: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Você pode procurar na internet e você vai encontrar a NTLH. Ela é muito usada nesse versículo aqui. Acima de todas as coisas, guarda o seu coração, pois ele dirige o rumo da sua vida. Coração, minha gente, espiritualmente não é esse que bate aqui no peito, não. Porque no coração não se guarda memórias. A gente está falando, ó, da mente. É aqui na mente que tem a lembrança, que o ódio e o amor está. Isso aqui é filosofia. Quando a gente fala em coração, é apenas uma maneira filosófica de falar do campo das emoções. Mas a gente está falando é da mente. Por isso que essa tradução coloca: tenha cuidado com seus pensamentos. Por quê? Porque ele está dizendo ali coração, mas também pode ser entendido como os pensamentos. E é interessante, irmãos, que o que está na nossa mente ou no nosso coração, né, tanto faz uma coisa como a outra, realmente dirige os nossos passos, né? Ou seja, a nossa vida. Filipenses 4, versículo 8, vai dizer assim, ó: por fim, meus irmãos, encham a sua mente, ou a mente de vocês, com o que é bom, com o que merece elogios. Isso é tudo o que for verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Aqui também está na NTLH. A NVE vai dizer o seguinte: se conecte apenas com aquilo que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, admirável, excelente e digno de louvor. O que é que ele está dizendo em outras palavras? Só crie vínculos, só crie laços, só crie conexão com aquilo que vai te fazer bem. Escolha, selecione. É tempo da gente fazer realmente muitas seleções e escolhas. Indo mais adiante, a necessidade também de desconectar. Porque às vezes você se conectou e você foi enganado. Você pensava que era uma boa conexão, né?
Ah, essa pessoa aqui é a minha melhor amiga, é o meu melhor amigo. Aí de repente começa a vir dados que você diz: opa, esse negócio aqui está me prejudicando. Esses conselhos aqui, essas coisinhas. Aí o que é que você faz? É o que eu quero dizer para vocês. Então, a necessidade de se desconectar. Mateus 5:29. Essa palavra é forte, hein? Mateus 5:29. Jesus vai dar um conselho aí que é espiritual. Se o olho direito te leva a pecar, arranca e joga fora. É melhor perder a parte do corpo que ser todo lançado no inferno. Ah, mas eu não quero perder isso não, isso é tão bonzinho. O que é que eu quero dizer para vocês, irmãos? Estamos vivendo um momento de saber fazer a conexão e também se desconectar. Essa noite eu digo para você: se desconecte com tudo que te afasta de Deus. E se conecte com tudo que aproxima você de Deus. E eu estou dizendo tudo mesmo. Se possível e se preciso, até pessoas. Lembra do versículo? As más companhias corrompem os bons costumes. Não precisa se intrigar, não precisa desejar o mal, nem fazer o mal. Só precisa evitar. Se você vê que está atrapalhando a tua espiritualidade: oi, tudo bem? Amém, tchau. E você vai cortando. E é interessante que quando você corta as conexões erradas, até o céu começa a se abrir na tua vida. Porque as conexões erradas, elas começam a impedir as maravilhas e as coisas boas de Deus. Onde é que a gente viu isso? Se fosse para voltar, Romanos 12:2, ele diz que quando você faz a vontade de Deus, quando você muda a sua mentalidade, se conectando com Deus, aí você começa a experimentar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Quando você muda a posição da antena, quem é mais antigo aí sabe que teve um tempo que a gente tinha aquelas antenazinhas e o canalzinho chiando lá, chiadeira, e alguém ia para cima da casa e mexia, vira para a direita, para a esquerda, e quando aparecia a imagem era aquele grito: tá aí! Nós precisamos apontar a nossa antena para Deus, para que a nossa vida possa ser mais limpa, para que a gente possa experimentar o melhor dele, irmãos. Precisamos alinhar tudo que for preciso com o céu, porque o inimigo está querendo sabotar a nossa rede espiritual, ele está querendo cortar o sinal, mas eu digo que o plano de Deus é sem limites. Não caia a internet dele. O plano de Deus é sem limites, porque o plano dele foi pago com sangue. O plano de Deus, irmãos, é sem limites. Não é 100 gigabytes, não é 1000 terabytes, é infinito. É ligação direta com o Pai e o sinal não cai. Só quem pode quebrar esse sinal somos nós. Como? Isaías 59:2. O pecado corta a conexão com Deus. Depois você lê lá, Isaías 59:1. A Bíblia vai nos dizer também outra coisa que quebra o sinal. 1 Pedro 3:7. Se o marido não tratar a esposa bem, as orações são impedidas. O sinal é cortado. Então Isaías 59:2, sinal cortado, não tem conexão com Deus. 1 Pedro 3:7, se não tratar bem a esposa, se não conviver bem com ela, o sinal é cortado. Mas vamos também dizer, se a esposa também não tratar bem o marido, também corta. Para não ficar só para um lado, né? Tem que ter tudo certinho, senão o sinal é cortado. Mas eu quero encerrar, irmão, porque meu tempo já está chegando. Coloca aí, irmã Cristina, Efésios 2:12. Porque eu quero falar de uma conexão muito maravilhosa. Essa conexão mudou a história. O mundo estava destinado à condenação eterna, porque ninguém era digno de salvação. Deus olhou do céu para a terra, não vê um justo sequer. Mas Efésios 2:12, ele diz que naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança, viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes,
Na NVE, a minha tradução, desconectados de Deus, mas agora foram trazidos para perto. Na minha versão, foram conectados com Deus. Ele por meio do sangue de Cristo. 14. Porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu os judeus e gentios. Ele conectou os gentios e os judeus em um só povo, ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. 15. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenâncias, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Vamos até o 22. Assim ele nos reconciliou, nos conectou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. Portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas co-cidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificados sobre alicerces dos apóstolos e dos profetas. A pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmemente unidos, constituindo um templo santo para o Senhor. E o último 22 diz: por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Esse texto está dizendo, irmãos, que a morte de Cristo nos reconectou com Deus, nos reconciliou com Ele, e agora nós, dentro desse plano de salvação, podemos conectar com o Pai. Onde a gente anda por aí, eu vejo o povo dizendo: Pai, é a senha, me dá a senha. Todo mundo quer Wi-Fi. Mas para se conectar com Deus também uma senha, e essa senha chama-se Jesus. Quem quer se conectar com Deus? Se tiver alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, esse é o momento de se conectar com Ele. Estou te dando a senha e eu te digo mais: ela não vai durar por muito tempo. Vai chegar um momento que essa senha será apagada. O Espírito Santo será tirado desta terra e não haverá mais misericórdia. Muitos vão arrancar os cabelos da cabeça, vão correr para as igrejas e vão dizer: porque eu não aceitei naquele dia, porque eu estava conectado tão grande com esse mundo que eu não quis me desprender. Mas assim te diz o Senhor: se esforça hoje e levanta a tua mão, que eu vou mudar a tua história. Aleluia!